Ele nunca teria pensado que a morte poderia chegar até ele tão rapidamente. O homem estava entre os escombros, prédios rachados e destruídos em meio à poeira que subia no ar. Ele se apoiava em sua espada, quebrada e ensanguentada. Seu corpo tremia sob seu próprio peso. Ele mal conseguia se manter em pé, mas seu olhar ainda era severo e resoluto. O nome desse homem é Weiyu. Como soldado da 4ª classe, foi enviado em uma missão imediatamente após entrar para o esquadrão. Seu esquadrão lutou com todas as suas forças, mas caiu. Corpos humanos, crânios e ossos estavam espalhados por toda parte no campo de batalha. Eles foram traídos pela equipe principal. Todos os membros desse esquadrão deram suas vidas para reduzir os mutantes de nível 5 em uma armadilha. Eles se tornaram iscas e bucha de canhão, com os quais ninguém se importava. Weiyu, cujo rosto estava coberto de sangue seco, disse que era melhor assim. Um monstro enorme estava parado atrás dele, e a visão dele era aterrorizante. O protagonista apertou o punho da espada e finalmente a ergueu com um grito desesperado e um rosto furioso. Ele correu com uma arma fria na mão para o monstro enorme. Ele gritou que já estava farto desse apocalipse maldito. Mas o monstro não era tão simples. Ele estava pronto para revidar. O Weiyu, que estava balançando a espada antes, ficou desagradavelmente surpreso. Seus olhos se arregalaram quando ele encarou o perigo cara a cara. O sangue jorrou do rosto dele, que se contorceu de dor quando o monstro atingiu sua poeira azul. Sangue e espadas deixados por outros estão por toda parte. Foi assim que Weiyu encontrou sua morte na cena seguinte. Não havia nenhum vestígio da batalha sangrenta. Um dia claro, tempo bom, edifícios altos de vários andares da cidade. O homem se levantou abruptamente, sentando-se na cama. Ele estava gritando, mas, de repente, ele se deu conta do que havia acontecido. Ele não estava morto. Ele ainda estava vivo. Weiyu olhou para as mãos como se não acreditasse no que estava acontecendo, que ele estava vivo, ileso. Ele virou a cabeça na direção onde havia um relógio. 25 de maio de 2117, 6h12 da manhã. O homem percebeu que essa data já havia passado há um ano. Nisso, ele se perguntou se tinha voltado no tempo. À sua esquerda na cama, ao lado do travesseiro, havia um telefone que recebeu uma mensagem de repente. O som da notificação atraiu a atenção do rapaz. Ele pegou o celular que o gerente Feng, do chat da empresa, escreveu para ele. Ele estava perguntando ao Weiyu se ele poderia fazer hora extra em um projeto muito concorrido no fim de semana. Esse projeto, segundo ele, era um avanço estratégico para este ano e, se ele fizer um bom trabalho, seus indicadores serão levados em conta no final do ano. Ele também acrescentou que seria muito difícil explicar ao chefe o motivo do atraso no progresso se algo der errado de repente. Mas o protagonista não respondeu a todas essas mensagens. Assim, na mensagem seguinte, o gerente Feng perguntou se o rapaz estava aqui. Depois que ele ligou, ninguém atendeu a ligação também. E depois da ligação, ele pediu que a Weiyu finalmente respondesse. O Weiyu pensou sobre isso. De que tipo de horas extras ele está falando? Se perguntou o homem. A empresa foi dissolvida no final do ano. O cara desligou o telefone. Agora ele estava apenas sentado na cama e tentando se recuperar. Agora ele parece ter percebido que, de alguma forma, conseguiu voltar ao passado. Ele cobriu o rosto com a mão e começou a rir como um louco. Ele disse que a morte é o fim de tudo, mas que depois dela ele tem a chance de viver novamente. Ele decidiu que voltaria a viver e não permitiria mais que o usassem como isca. Ninguém mais o exploraria. Desta vez, seu destino era ser o senhor de seu destino. Até onde o homem se lembrava, o surto zumbi ainda não aconteceu. Ele terá que reviver os últimos tempos, passo a passo. Com o tempo, a lacuna entre as pessoas está ficando cada vez maior. Era importante que ele estivesse preparado para tudo com antecedência. Caso contrário, nesta vida ele acabaria como no passado. E ele não queria isso. Agora ele já estava fazendo as malas. Vestiu-se, pegou uma mochila e uma arma. De repente, ouviu-se o grito desesperado de alguém. Uma mulher estava pedindo ajuda do lado de fora da porta. A mulher se virou para o companheiro, chamando. Ela perguntou o que havia de errado com ele e pediu que não a mordesse. Seu grito foi repetido novamente. A própria porta da frente parecia estar tremendo. De repente, a porta voou. Alguém a derrubou com força. O corpo de uma mulher morta voou para dentro da sala bem aos pés do homem, seguindo a porta quebrada. E agora ela estava deitada na frente dele, coberta de sangue. Outra pessoa estava de pé bem em frente à enfermaria, perto da porta, em meio à poeira que havia se levantado como resultado da destruição. Era um homem, ou melhor, o que restou dele. Os zumbis são criaturas cujos corpos são corroídos por energia mágica. Eles perdem a consciência. Sua força e velocidade são ligeiramente inferiores às dos humanos, e sua fraqueza é o seu núcleo mágico. Para o protagonista, esse era um sinal do início do apocalipse. Felizmente, ele havia se preparado para isso com antecedência porque tinha experiência de uma vida anterior e sabia perfeitamente o que aconteceria hoje. O cara sorriu e estendeu uma faca à sua frente, preparando-se para lidar com o monstro. O zumbi,
com a boca normalmente aberta, correu para a própria presa. Teria sido muito mais complicado se o Wenyu não estivesse pronto para isso. A localização do núcleo mágico de cada zumbi é diferente, o que pode ser confuso quando você encontra esse monstro pela primeira vez. No entanto, Wenyu já tinha conhecimento e experiência de combate de sua vida anterior. O zumbi estava se aproximando. Se o Wenyu conseguir encontrar o ponto certo e atingi-lo com precisão, em um piscar de olhos o zumbi será derrotado. Wenyu matou sem esforço um zumbi de nível 0 e ganhou um ponto por isso. Ele sorriu, cerrando o punho. Assim como em sua vida anterior, ele pode ganhar pontos por matar zumbis. O fim do mundo chegou. O mundo inteiro entrou em colapso e o dinheiro se transformou em papel comum. E com isso veio uma nova regra do mais forte e do mais fraco, bem como um sistema de troca de pontos baseado no pilar da redenção. Os pontos não podem ser trocados e só podem ser obtidos matando monstros, como zumbis e mutantes. Quando um sobrevivente toca o pilar de pedra, ele pode usar pontos para comprar vários itens ou podem mudar de classe para uma das 3 classes principais: guerreiro, arqueiro ou mago. Com uma classe, o corpo de uma pessoa se torna 2 vezes mais forte do que era antes de adquirir essa classe. Se uma pessoa puder escolher uma classe oculta, ela terá forças ainda mais misteriosas e poderosas. O Wenyu estava a caminho de algum lugar. Agora, pelo que ele se lembrava, o pilar de troca mais próximo deveria estar mais próximo da entrada do bairro. Em sua vida anterior, ele, como a maioria das outras pessoas, simplesmente ficava em casa e tentava esperar esse período, perdendo assim a oportunidade de ganhar muitos pontos logo no início. Agora ele notou um grupo de zumbis no corredor. Desta vez, ele queria coletar 10 pontos o mais rápido possível e alcançar o pilar de troca para se tornar um guerreiro de 1º grau. Wenyu olhou ao redor. Havia muitos zumbis aqui. Eles se aproximavam dele pelos 2 lados, abriam a boca e se aproximavam, apesar do fato de serem muitos. Wenyu estava determinado a matar todos eles e ganhar pontos por derrotá-los. Brandindo uma faca, ele também correu para os inimigos imediatamente, matando um deles e ganhando um ponto por isso. De repente, a mão de alguém caiu em seu ombro. Ele sentiu isso e virou a cabeça para o lado. A boca do zumbi se abriu na frente dele. Ao mesmo tempo em que rosnava descontroladamente, Wenyu esfaqueou o zumbi com uma faca, atingindo-o bem no ponto vulnerável do núcleo. Outro inimigo foi derrotado. Um ponto por matar foi recebido, ao acertar o monstro com o cotovelo. De repente, o homem sentiu uma dor aguda. Ele praguejou baixinho. Seu corpo atual é muito fraco, e é por isso que ele precisava urgentemente mudar sua classe para se tornar mais forte do que agora. A atenção do rapaz foi atraída pelo barulho atrás dele. Havia mais e mais zumbis. Eles estavam rosnando e alguém até pulou alto para atacar. Wenyu estava pronto para ir direto ao assunto. Ele manejou a faca com habilidade, desferindo golpe após golpe no alvo. O último zumbi foi morto com um golpe de faca na têmpora. Agora não há mais ninguém por perto, apenas os corpos caídos dos inimigos. Wenyu estava respirando pesadamente. Ele estava um pouco cansado, mas finalmente terminou de lidar com os zumbis que estavam aqui e ganhou 10 pontos como resultado da luta contra eles. Ele se virou e olhou para a escuridão do corredor, repleto de corpos. Ele decidiu que agora era o momento de seguir sua classe até o pilar de troca. No entanto, outra pessoa apareceu aqui. Ao ver o Wenyu, ficou parado e olhou para o perigo que se aproximava. As patas de alguém estavam pisando no chão do corredor. Alguém estava se aproximando lentamente dele, mas não era mais apenas um zumbi. O Wenyu foi pego de surpresa. Seu rosto estava distorcido e os olhos do monstro brilhavam na escuridão. Dentes enormes, cicatriz no olho. Era um cão de rua que provavelmente também sofreu mutação. O cão rosnou quando encontrou seu oponente, abrindo a boca. O protagonista correu para a enfermaria. No entanto, ele decidiu que não conseguiria lidar com um animal mutante no nível que está agora. Então ele fugiu. O cão o seguiu. Era necessário correr o mais rápido possível, pois o monstro estava logo atrás dele. O cão ainda o estava perseguindo. Agora ela pulou para alcançar a vítima mais rapidamente. Wenyu deu um pulo para trás, mas seu rosto estava distorcido por uma careta de dor quando o monstro agarrou sua perna. Durante a luta com o cão que agarrou firmemente a perna de Wenyu, ele voou contra a janela, batendo-a com um estrondo. Fragmentos voaram em todas as direções e o próprio homem caiu com um grito de dor, aterrissando ruidosamente no chão. O cão pulou atrás dele e agora estava parado na sua frente. O monstro estava sorrindo e olhando furiosamente para sua presa, piscando um olho. Wenyu percebeu que seu caso era muito ruim. Parece que o monstro está de olho nele e agora definitivamente não o deixará em paz. O homem se levantou, pegando um pedaço de vidro do chão para que tivesse pelo menos algum tipo de arma para se proteger. Mais uma vez, abrindo bem a boca, o cão correu para o homem, mas ele não ia desistir tão facilmente. Ele cerrou os dentes, preparando-se para lutar contra seu oponente. O cão saltou alto e logo aterrissou atrás do homem,
que imediatamente se virou na direção do monstro. Wenyu ficou atônito e não entendeu por que esse cão não o atacou, como se estivesse perseguindo um objetivo diferente. Segurando o fragmento em sua mão, ele olhou para o monstro, que ainda não fez nada. O homem achou que o cão não estava aqui para atacá-lo. Sem saber o que ele está fazendo, ele pensa que o cão não quer deixar ele se aproximar da loja de conveniência. Enquanto isso, o cão andava de um lado para o outro como se estivesse vigiando algo, como se estivesse guardando algo e, de repente, a atenção do homem foi atraída por algo atrás das costas do cão. Aparentemente, esse era o motivo de seu comportamento estranho. Era um portal. O monstro estava bloqueando o caminho para ele com todo o seu corpo, tentando não deixar o sujeito se aproximar desse portal. O Wenyu adivinhou imediatamente que esse portal levava à Terra dos Tesouros. A Terra do Tesouro era uma existência extremamente rara em sua vida passada. O portal aparecia e desaparecia. Ninguém conseguia entender o motivo de seu aparecimento e em que princípio ele funcionava. E também ninguém sabia quanto tempo ele ficaria aberto e quando se fecharia. No entanto, se uma pessoa tiver a oportunidade de entrar nesse portal, ela poderá obter coisas mais avançadas por lá do que pelo pilar de troca. E quanto mais cedo você entrar no portal para a Terra dos Tesouros, mais coisas poderá levar de lá. O protagonista decidiu que essa fera havia descoberto o portal mais cedo, e é por isso que está em alerta. Entretanto, somente pessoas podem entrar na Terra dos Tesouros. Portanto, não importa quanto tempo esse cão afaste todos do portal, nunca sairá nada dele. O animal ainda estava guardando o portal, mas de repente seu olhar ficou ainda mais selvagem do que antes. Ele olhou para o chão e o Wenyu percebeu que seu interesse na Terra dos Tesouros não era mais um segredo para o cão, e foi por isso que ele mudou seu comportamento. O fato de o pupilo estar interessado no portal para a Terra dos Tesouros irritou o monstro e o forçou a agir. Ele pulou novamente e agora voou direto para o homem cujo rosto estava distorcido de horror. O homem começou a gritar que não tinha outra escolha. Ele chamou o cão para atacar e estava pronto para lutar com ele, embora tivesse apenas um pedaço de vidro quebrado na mão. O monstro apontou diretamente para o cotovelo do sujeito, com a intenção de agarrá-lo pelo braço no qual se encontrava um meio de proteção. Quando sua boca finalmente se aproximou ainda mais do alvo, ele agarrou a vítima pelo braço. Uma dor aguda perfurou o braço de Wenyu. Em seguida, veio o grito do sujeito, que ele não conseguiu mais conter. Ele estava sentado no chão ao lado de um cachorro que tinha um aperto mortal em sua carne. Ao lado da outra mão, ele encontrou uma faca caída no chão, aproveitou a oportunidade, agarrou Ai, com gritos furiosos, começou a enfiar a lâmina no monstro, golpe após golpe. O pupilo desejou a morte do cão, xingando e encarando. O suspiro da fera brilhou. O sangue foi derramado. O diretor ficou horrorizado quando seu braço foi arrancado novamente, seguido de um grito ensurdecedor e cheio de sofrimento. Ele perdeu um membro nessa luta. O homem agarrou o lugar que agora estava ferido com a mão e uivou alto com a dor, perfurando seu corpo no mesmo segundo. Ele voou para o lado. Agora ele estava de pé, segurando o ferimento e mentalmente tentando se acalmar. Ele só precisava se acalmar. Partes do corpo destruídas podem ser restauradas com o aumento de seu nível. Portanto, a ausência de um braço não é um problema tão grande para ele. Ele só precisava chegar à Terra do Tesouro. Depois disso, tudo ficaria bem. Mas o cão ainda estava guardando o portal e não deu ao Wenyu a oportunidade de entrar. O Wenyu se agachou na frente do cão que estava se aproximando dele para o tudo ou nada. Com esses pensamentos, ele se levantou do chão e pulou, na esperança de saltar direto para o portal, contornando assim o próprio cão. Não estava longe do objetivo, mas naquele momento a fera agarrou o cara pela perna, ainda não querendo deixá-lo passar para a Terra do Tesouro. Uma dor aguda perfurou a perna mordida pelo cão. O rosto do homem se distorceu novamente. Ele balançou a faca. Se o monstro quer tanto suas pernas, então ele pode tomá-las para si. Nisso, Wenyu corajosamente cortou sua perna com uma faca. O sangue espirrou. A perna do homem permaneceu na boca do monstro, e o próprio Wenyu estava se aproximando rapidamente do portal. A fera caiu no chão e a proteção evaporou, caindo diretamente no portal para a Terra dos Tesouros do local onde o portal levava. Outro portal se abriu em um vazio. Sem um braço e sem uma perna, ele caiu no local. Essa era a Terra dos Tesouros. O protagonista não acreditava que finalmente havia conseguido chegar até aqui. À sua frente, havia um grande baú com um grande número de moedas espalhadas. O Will sorriu maliciosamente. Ele teve que sacrificar o braço e a perna para chegar até aqui. Ele lutou desesperadamente e agora está aqui. Ele olhou para o baú com dor e depois puxou a mão para abri-lo, esperando não se arrepender do que teve de fazer para chegar a esse lugar. O homem abriu o baú, que continha um tipo de pergaminho brilhante. Ele estava pensando profundamente. O pergaminho começou a se elevar rapidamente no ar. O protagonista decidiu que se tratava de um pergaminho de mudança de classe oculta. Rindo,
O cara achou que seus esforços tinham valido a pena. Embora o pergaminho da classe oculta possa não ser necessariamente mais forte do que as classes comuns, mas as habilidades básicas da classe oculta estão definitivamente à frente das classes comuns. A mão de Weiyu estava alcançando o objeto e, quando ele finalmente tocou o pergaminho, ele começou a brilhar intensamente. O homem teve que cobrir os olhos com a mão para escapar da luz que jorrava. A transformação começou, assim como a cura do braço e da perna de Weiyu, que se recuperaram. Chegou um alerta. O Weiyu mudou de classe com sucesso. Agora, sua classe atual é Mestre de Almas. Como ele pensava, depois de receber a classe, seu nível aumentou e seu corpo se recuperou completamente do ferimento. Ele queria saber quais habilidades ou capacidades receberia. Todas as habilidades básicas das 3 grandes classes são de categoria F. O rapaz estava se perguntando qual será a habilidade do Mestre da Alma. Então ele queria saber quais são. A notificação dizia: agora o pupilo é um Mestre da Alma de nível 1 com 2 atributos físicos básicos. Ele recebeu uma habilidade especial, o Reino das Almas. Sem rank, essa habilidade exclusiva não pode ser esquecida ou substituída. O Reino das Almas é o espaço vital dos animais de alma. Para cada nível do Mestre de Almas, um novo Reino de Alma será desbloqueado. Chegou outra notificação. O Espírito de Alma inicial foi transferido com sucesso para o Mestre das Almas e ocupa o primeiro Reino de Alma do usuário. Os atributos atuais da Besta da Alma são as seguintes: Habilidade 1, Golpe de Alma. Habilidade passiva, Pente do tipo combate. Cada ataque do Mestre da Alma causa dano à alma do inimigo. O efeito do dano depende da diferença entre as características do inimigo e do hospedeiro e pode ser bloqueado desde que as características do inimigo excedam 10 vezes. O animal agora estava voando ao lado do protagonista. Era uma pequena bola com asas. De repente, ele se aproximou da cabeça do homem, desaparecendo dentro dela e se unindo ao seu mestre. A segunda habilidade chamava-se Bênção de Animal de Alma e consistia no fato de que o animal de alma pode ser combinado com o Mestre da Alma e suas características principais serão a soma das características do Mestre da Alma e do animal de estimação espiritual. E as habilidades do animal de estimação serão aprimoradas nesse estado. Um animal de estimação espiritual liberado não pode ser devolvido ao reino da alma e outros animais de alma no estado de alma não podem ser soltos, mas cada animal de estimação pode fortalecer o hospedeiro com sua habilidade passiva. O Enyu fechou os olhos. Ele se uniu ao seu animal de alma graças à habilidade de bênção do animal de estimação. Suas características atuais foram combinadas com as características de um espírito. O protagonista estava satisfeito com o que havia recebido nessa terra de tesouro. Um sorriso brilhava em seu rosto. O estado atual das coisas lhe parecia realmente maravilhoso. Após a bênção do animal de alma, suas características se desenvolveram muito bem. Agora ele pode lutar facilmente com outras pessoas do mesmo nível que ele, mesmo que seja uma classe oculta. Ele nunca tinha visto nada parecido antes. Agora, a fera que estava do lado de fora e guardava o portal para esse lugar não pode mais o bloquear. Quão forte o Enyu será capaz de se tornar no futuro? Ele se perguntava. Ele realmente queria descobrir isso o mais rápido possível. A fera ainda estava vagando perto do portal. De repente, algo começou a aparecer de dentro dele. O cão estava observando-o atentamente. Finalmente, a Weiyu apareceu. O animal começou a rosnar e olhou furiosamente para o homem que havia conseguido entrar ali. O homem, sorrindo levemente e olhando para o cão, agradeceu ao cão por ter lhe mostrado o caminho para a Terra dos Tesouros, em sinal de gratidão. Ele decidiu mostrar generosidade e matar o monstro rapidamente e sem dor com um rosnado selvagem. A fera correu para o protagonista. Ele estava se aproximando rapidamente. Quando estava bem perto, o cara o chutou levemente, voando para trás depois de seu próprio golpe. O Enyu ficou surpreso ao ver isso depois de um golpe tão forte. Em sua opinião, o animal ainda estava de pé sobre as patas. Esse cachorro é realmente forte. Eles estavam em frente um do outro. O Enyu pensou que parecia que, apesar do fato de ele ter se tornado 2 vezes mais forte, ainda não era o suficiente para derrotar essa fera. Embora antes parecesse que agora ele seria capaz de lutar contra esse cão sem muita dificuldade. Nesse caso, o protagonista pode usar sua forma de batalha. Seus olhos começaram a brilhar. Uma transformação estava ocorrendo. O cão se precipitou sobre o oponente, atacando novamente. Dessa vez, o Enyu olhou para ele e sorriu, satisfeito consigo mesmo. Ele acertou o monstro com a mão quando ele se aproximou. O cão fez um som de cortar o coração. A primeira habilidade, Golpe da Alma, foi ativada. Agora o monstro feroz foi derrotado. Ele estava cansado, deitado no chão e rosnando alto. O chão ao lado dele estava manchado com seu próprio sangue, resultado de um golpe de Weiyu. Essa era a habilidade de primeiro nível para proteção contra esse tipo de ataque. Em sua opinião, seria difícil sobreviver. O monstro estava deitado e suspirando pesadamente, mas seu olhar ainda era feroz. O guarda estava de pé ao lado dele, olhando para ele. De repente,
O cara pensou que havia claramente algo errado. Parecia-lhe que esse monstro não parecia estar se despedindo da vida. De repente, o cão começou a se levantar lentamente. Ele estava ainda mais furioso do que antes de ativar a habilidade Batalha pela Vida. A habilidade reduz significativamente a sensação de dor. À medida que o dano se agrava, a força física aumenta em vários níveis. A habilidade não tem limitações. Agora, a fera parecia ainda mais aterrorizante do que antes. Wenyu percebeu que também tinha uma habilidade de classe S. E isso não lhe causou nenhuma alegria. Embora a fera mutante e o mestre das almas fossem ambos de nível 1, a fera tinha uma habilidade de nível inferior sem limites. Wenyu pensou que não seria capaz de derrotar o monstro, então decidiu fugir dele novamente. Ele alçou voo e a fera correu atrás dele. Não iria simplesmente deixá-lo ir. A Wenyu correu sem olhar para trás. Ele agarrou uma prateleira na corrida e a deixou cair para bloquear o caminho do cão. A prateleira se encheu com um barulho que levantou poeira no ar e o animal caiu bem embaixo dele. O plano do protagonista foi bem sucedido. A fera ficou para trás. Wenyu já estava na rua da cidade. Essa fera era muito assustadora. Quanto mais dor ele sente, mais forte ele se torna. Com essa característica, era quase impossível derrotá-lo e ele teve de fugir. Mas por quê? Então, em sua vida passada, Wenyu não ouviu nada sobre esse monstro. Ele decidiu deixar isso de lado porque, no momento, tinha coisas mais importantes a fazer do que pensar nisso. O homem correu pela cidade pensando que, pelo que ele se lembrava, no terceiro dia do Apocalipse, um grande portal para a Terra dos Tesouros apareceu no Parque Gengbin, incluindo uma habilidade rara do Livro Negro, uma jade protetora de rank F e um monte de outras coisas. Wenyu não queria perder uma oportunidade tão interessante, já que havia conseguido voltar no tempo. Entretanto, uma ilha do tesouro desse tamanho seria muito perigosa. Portanto, antes de ir para lá, ele precisava primeiro pegar algumas coisas no pilar de troca. De repente, os olhos de Wenyu se arregalaram quando ele viu algo à sua frente. Ele freou bruscamente, atordoado, e olhou para frente. Bem na frente dele havia inúmeros zumbis. Havia muitos deles. Aos poucos, os monstros começaram a se virar em sua direção e a notá-lo. Foi uma revelação para Wenyu que esse lugar já estava zumbificado. Isso aconteceu muito rapidamente. Não havia nada de surpreendente no fato de que as pessoas de sua vida passada que decidiram deixar seus apartamentos não sobreviveram. No entanto, esse é o único caminho se ele quiser chegar ao pilar de troca. Ele se dispersou e correu para frente, direto para a multidão de monstros. Ele não tinha outra escolha. Decidiu abrir caminho através de todos esses zumbis. Os monstros rosnaram alto e olharam furiosamente para ele. Ele passou correndo por eles, matando alguns ao longo do caminho. Havia monstros por todos os lados. Antes que ele pudesse lidar com um deles, outro apareceu por trás. Havia muitos deles, e todos estavam atrás dele. De repente, ele gritou bem alto, tirando os zumbis do seu caminho. Ele os enfrentou com determinação, pensando que, nesta vida, ninguém poderia detê-lo. Ele mataria qualquer um que tentasse impedi-lo. Ele matará qualquer um que tentar impedi-lo de atingir seu objetivo. 1 minuto se passou. Havia muitos corpos espalhados. O homem já havia chegado onde ele queria e estava parado perto do pilar de troca. Ele olhou para ele e sorriu, feliz por ter finalmente conseguido chegar até ele. O protagonista se aproximou ainda mais e encostou a palma da mão no pilar. Agora ele poderia usar o sistema de troca. O sistema imediatamente solicitou a seleção dos itens pelos quais a Wenyu gostaria de fazer uma troca. Agora, Wenyu passou para a seleção de itens para fazer uma troca. Ele clicou no sortimento e uma lista do que ele poderia pegar foi aberta na frente dele. Entre essas coisas estavam os seguintes feijões de aprimoramento, cura, poção de treinamento, gotas de vida e assim por diante. Todas as coisas aqui eram as mesmas de antes. Wenyu também pensou que a variedade seria maior, já que o apocalipse começou há pouco tempo. O cara continuou pressionando as teclas e acabou escolhendo a seção com itens de cura. Ele sofreu um pouco quando lutou com uma multidão de zumbis. Então, primeiro ele teve que tomar algumas poções de recuperação. Ele pressionou um botão e várias janelas se abriram à sua frente com um grande número de opções de poções. Ele ficou agradavelmente surpreso com o fato de que agora mais itens estão sendo exibidos. No entanto, uma desvantagem significativa era que todos esses itens eram muito caros no momento. Wenyu só podia pagar uma poção restauradora para um iniciante. Ele a pegou e 100 pontos foram deduzidos de sua conta. Após a compra, ele bebeu imediatamente uma poção de recuperação. O efeito de recuperação é muito rápido, mas, por favor, o corpo de Wenyu foi restaurado 100% depois dessa poção. Agora o homem queria ver o que poderia comprar com os óculos que lhe restavam. Ele imediatamente adquiriu um cristal de não atributo classificado. O cristal de não atributo classificado pode ser usado para fortalecer um corpo com uma classe de nível 1 durante o processo de reforço. As habilidades que aparecem serão diferentes dependendo das proporções do uso do cristal. Se você usar um cristal sem atributos para fortalecer seu corpo,
as habilidades se transformarão em lixo. Wenyu cerrou o punho, que continha um cristal sem atributo, e o conteúdo se estilhaçou em pedaços. O cristal foi usado porque o Conselho tem uma classe oculta de Mestre da Alma. Mesmo que ele não possa mais usar cristais para obter algumas habilidades, nada mais importa para ele. Wenyu sentiu seu corpo ficar 0,5% mais forte. Foi um ótimo resultado. Agora ele precisava se equipar com uma boa arma e, então, suas características se tornariam ainda mais fortes do que eram antes. Já se passaram horas. Wenyu estava se aproximando de um prédio e dizendo que não tinha óculos suficientes para comprar outra coisa. No entanto, 2 dias depois, um enorme portal para a Terra dos Tesouros aparecerá no Parque Gendbin. Ele precisa se preparar muito bem para esse dia. Ele já estava dentro da loja. Vários itens estavam sobre o balcão à sua frente, começando com uma fita isolante e terminando com uma serra. Era necessário pegar tudo que pudesse ser usado, considerando seu nível atual. O Mestre da Alma é uma classe muito forte, mas não em combate corpo a corpo, e ela tem menos habilidades do que as classes comuns. Se o homem entrar em um combate corpo a corpo sem sua forma de batalha e sem convocação, provavelmente será um desastre completo. É por isso que ele precisava encontrar uma arma com a qual pudesse se defender em caso de perigo. Já montado com uma serra e outras ferramentas que conseguiu encontrar em suas costas, Wenyu caminhou, dizendo que no futuro, quando fortalecer seu animal original da alma, ele precisará fortalecer seu corpo também, para que suas chances de sobrevivência sejam muito maiores. O homem estava andando pela rua e, de repente, ouviu o grito agudo de alguém. Um homem estava pedindo ajuda. O grito de socorro estava se aproximando. O som vinha de um dos prédios. Wenyu estava olhando para dentro. As silhuetas de alguém eram visíveis. Um homem e uma mulher indefesos estavam lá dentro, quase se agarrando um ao outro, e uma multidão de zumbis ferozes correu para eles. O homem não entendia de onde vinha um número tão grande de zumbis. Era simplesmente impossível passar por eles. Ambos estavam em perigo mortal agora. A garota perguntou ao homem, que o chamava de irmão, o que eles deveriam fazer agora. Ela já havia admitido a ideia de que eles diriam adeus às suas vidas aqui. Ele respondeu à garota, que eles nunca desistiriam. Ele iria à frente dos zumbis para protegê-la e disse a ela que o seguisse. O homem pegou do chão o que primeiro veio à mão e o que poderia ser usado para afastar os zumbis. Era um bastão de metal. Ele olhou para frente e a garota gritou que ele não deveria fazer isso porque ela tinha medo de que ele se machucasse ou morresse. O homem disse que nenhum deles sobreviveria se continuassem parados aqui. Era necessário começar a agir com uma arma em suas mãos. O homem correu para o zumbi, golpeando-o com força. No entanto, ao ver isso, o zumbi atacou muito mais rápido do que o agressor. O homem voou, caindo no chão. Agora ele estava deitado contra a parede e a garota continuava a gritar. Ela correu até o irmão, perguntando como ele estava se sentindo. Ele estava olhando para trás, avisando-a que havia perigo atrás dela. Os zumbis já estavam tentando alcançar suas costas com as mãos, e ela estava sentada ao lado do irmão, dando as costas para os monstros. No entanto, nesse momento, a lâmina afiada atingiu a carne do zumbi. A garota e seu irmão olharam para seu salvador com surpresa. Ele ficou na frente deles, e virando-se para ele, disse que dar as costas aos zumbis é muito arriscado. O Wenyu matou um zumbi com apenas um golpe, despertando assim a admiração de 2 pessoas. Ainda há muitos zumbis aqui, então a ala correu para a batalha novamente, matando todos os monstros em seu caminho. Aqueles que estavam olhando para ele ficaram chocados com sua força. Quando o caminho ficou um pouco mais livre, o protagonista se virou para a garota e o rapaz e perguntou o que eles estavam esperando e depois disse para eles o seguirem. O homem imediatamente agradeceu ao Wenyu por tê-lo salvo. Ele apenas sorriu amplamente. Os dois seguiram Wenyu, mantendo-se próximos um do outro. Eles ficaram chocados com o que estava acontecendo à sua frente. Ali, Wenyu começou a destruir outros inimigos com suas armas. Ele balançou a arma em todas as direções, pulou alto, ficando acima da multidão que estendia as mãos para ele. Wenyu ficou de costas para as pessoas que havia salvado e disse a elas que seria seguro ficar do lado de fora por um tempo agora. Portanto, não havia necessidade de correr para algum lugar. O homem mais uma vez agradeceu ao herói que acabará de salvar suas vidas. Wenyu disse que não valia a pena agradecer a ele. Ele só precisa ser mais cuidadoso no futuro. O homem que se voltou novamente para o protagonista, desta vez perguntando para onde ele estava indo. O homem respondeu que estava indo em busca de equipamentos e armas para não ficar desamparado diante do perigo em frente aos zumbis. Eles gritaram bem alto atrás do homem, dizendo-lhe que ela conhecia um lugar onde havia muitas armas. Tanto o homem quanto a garota, sem saber o nome de seu salvador, o chamaram de herói. Wenyu parou quando ouviu as palavras da garota porque elas o interessavam. Ele perguntou de que lugar ela estava falando, e a resposta veio imediatamente da estação de polícia na rodovia de Sunway. No entanto, de acordo com a garota no momento,
Toda a delegacia de polícia está cercada por zumbis. Eles mesmos acabaram de escapar de lá. Wen-Yu agradeceu a garota pelas informações fornecidas e disse que iria até lá para ver como as coisas estavam indo. Depois disso, não havia mais nenhum rastro dele. Ele desapareceu imediatamente, deixando essas pessoas pensando. O homem ficou surpreso com o fato de que o cara estava realmente indo para a delegacia de polícia em busca de armas. Era muito perigoso lá, e a garota não tinha dúvidas de que Wen-Yu daria conta do recado, porque ele parecia que ele era bem forte. O protagonista seguiu em frente até o local que ele precisava. Ele estava pensando que a delegacia de polícia de que a garota estava falando deveria estar em algum lugar aqui, bem perto. Vendo o perigo à frente, Wen-Yu parou abruptamente. Corpos e detritos voavam em todas as direções. Ele viu animais com olhos vermelhos brilhantes. Eram enormes ratos pretos, cujo tamanho excedia em muito o tamanho de uma pessoa. Os ratos estavam lutando contra os zumbis por algum motivo, pisando neles com as patas. Wen-Yu não entendia o que estava acontecendo e se perguntava por que havia tantos animais mutantes aqui. Ele estava escondido na esquina, apenas olhando para fora dali para que não o notassem. De acordo com sua suposição, algo deve ter acontecido na delegacia de polícia. Agora ele não conseguia passar por esses animais e entrar na delegacia. Então, ele decidiu subir e ver o que estava acontecendo de lá, de cima, e a visão seria muito melhor. Wen-Yu começou a subir no pilar e, quando chegou lá, pulou do pilar para o telhado do prédio. De lá, ele observou tudo o que estava acontecendo. Havia ratos enormes e multidões de zumbis ao redor. Ele não entendia o que diabos estava acontecendo naquele lugar. Wen-Yu sugeriu que provavelmente ainda havia pessoas na delegacia de polícia, o que explicaria o fato de haver tantos zumbis aqui. Agora as pessoas os atraíram para cá. No entanto, agora, diante de seus olhos, os zumbis estavam lutando por território com ratos mutantes, o que significa que nem toda a atenção deles estava voltada para a delegacia de polícia. Wen-Yu pulou para baixo. Enquanto isso, as coisas estavam indo mal na delegacia de polícia. Os zumbis continuavam entrando, quebrando as grades. O fato de zumbis estarem entrando, o policial Wang foi informado por uma das pessoas que estão aqui. O policial Wang estava ajoelhado em frente ao corpo de uma menina que estava deitada imóvel no chão. Outro policial relatou que havia mais e mais zumbis. Ele perguntou o que eles deveriam fazer agora porque, sem dúvida, todos morreriam se continuassem aqui na delegacia de polícia onde havia tantos monstros. Os policiais, um homem e uma mulher, estavam de pé com suas armas apontadas na direção dos zumbis. Eles estavam prontos para atirar se os monstros conseguissem entrar de repente. Então, a voz do policial Wang foi ouvida em sua direção. Ele chamou a atenção e disse com confiança que vingaria sua filha. Essas palavras causaram confusão entre seus companheiros. Eles pediram ao policial Wang que recuperasse a razão, pois nunca conseguiriam derrotar os ratos mutantes. Além disso, também há zumbis lá fora. Além disso, o policial Wang tentou acalmá-los, dizendo que ele mesmo vingaria sua filha porque ninguém deveria ir com ele. O homem estava determinado. Ele estava segurando uma pistola em sua mão. De repente, a grade não conseguiu suportar a pressão da multidão, e os zumbis conseguiram passar. Eles correram direto para os oficiais. Wang apontou sua arma para os monstros. Todos já haviam percebido que agora não conseguiriam escapar daqui. Eles entraram em pânico e não sabiam o que fazer agora. Ninguém queria encontrar a morte aqui. Todos queriam viver. As pessoas estavam gritando e pedindo ajuda. O policial Wang ainda estava parado no mesmo lugar, apontando sua arma para os monstros. Seu rosto se contorceu em uma careta de horror. Suas mãos não lhe deram ouvidos, e ele se repreendeu mentalmente por isso. De repente, o zumbi voou para o policial, mas uma arma que estava voando diretamente na direção deles, bloqueando o caminho do monstro. Era uma arma de Wen-Yu. As pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Um dos policiais, apontando para algum lugar ao lado, disse que parecia ver alguém ali em uma multidão de zumbis. O Wen-Yu lutou pela vida e pela morte. Ele matou os zumbis um a um. Eles só conseguiam cair devido aos golpes que lhes eram infligidos. E para cada zumbi morto, Wen-Yu recebia um ponto. Ele estava sorrindo amplamente. Seu rosto estava manchado de sangue. A essa altura, Wen-Yu já tinha conseguido ganhar 1000 pontos. Esse lugar era realmente lindo. O policial chocado que estava olhando para ele da delegacia gaguejou e perguntou se ele era uma pessoa. O policial se perguntou como esse cara conseguiu passar por tantos zumbis. A mulher disse que ele não tinha simplesmente passado. Ele foi capaz de abrir caminho em meio a essa enorme multidão. Naquele momento, a mulher disse que eles precisam parar de ficar parados olhando para ele,
Porque agora é importante sair daqui o mais rápido possível antes que haja ainda mais zumbis. Outros policiais concordaram com essas palavras. Wen-Yu estava na delegacia de polícia, em frente ao policial. Ele se apresentou. Seu nome era Wang Dahai e ele estava realmente impressionado com as habilidades demonstradas pelos rapazes na luta contra os zumbis. De repente, Wen-Yu perguntou ao homem por que ele não fugia daqui. Ele gaguejou modestamente e disse que gostaria de pedir um favor ao homem. Wen-Yu perguntou de que tipo de serviço ele estava falando. O homem se virou na direção onde o corpo de sua filha estava deitado. Seu rosto ficou triste novamente por ter sofrido uma perda tão grande. Ele se virou e caminhou até o cadáver da filha. Ajoelhou-se, tomando-a nos braços, abraçou-a, dizendo-lhe que sua filha havia sido morta por um rato mutante porque ele esperava que o sujeito o ajudasse a vingar a morte da filha. Wen-Yu disse que há apenas 2 deles. Eles não seriam capazes de derrotar tantos ratos mutantes juntos. Eles eram muitos. O homem disse que entendia tudo perfeitamente, mas tinha um jeito. Wang Dahai disse que, inicialmente, havia apenas ratos mutantes na delegacia. Não havia zumbis. Todos eles foram deliberadamente atraídos para cá por Wang para se esconderem. Seu plano era que eles começassem uma briga entre si. Mas, no final, os ratos mutantes não só não morreram, como também se tornaram muito mais fortes do que eram antes. Wang entrou em desespero, mas o aparecimento da Wen-Yu lhe trouxe uma nova ideia. O policial disse que ele tem um explosivo poderoso. Quando ele o detonar, será capaz de matar a maioria dos ratos mutantes. Ele iria atrair todos esses ratos para um lugar só para ele, detonar uma bomba e morrer com esses monstros. E o protagonista só teria que matar os ratos mutantes que conseguissem sobreviver. Wen-Yu disse a Wang que ele estava claramente fora de si. Ele estava louco. Já era noite lá fora e o barulho podia ser ouvido por toda parte. Wang, perguntado se Wen-Yu concordava com o plano que acabará de lhe ser proposto, ele acrescentou que detonaria a bomba o mais rápido possível e que, se o sujeito não visse a explosão, não deveria pensar nos policiais. Ele teria apenas que deixar este lugar. Wen-Yu perguntou por que Wang queria detonar a carga. O policial respondeu que tudo isso se deve ao fato de que quem matou sua filha é o líder dos ratos e todos os outros ratos que estão do lado de fora são apenas seus subordinados. Wang estava correndo com um explosivo nas mãos. Ele estava gritando, pedindo ao protagonista que o ajudasse a abrir caminho. Há muitos ratos mutantes no caminho. Eles pularam de todos os lados, mas Wen-Yu habilmente cortou suas cabeças com sua arma. Wang olhou para o que estava acontecendo com espanto, mas Wen-Yu lhe disse para correr e que ele mesmo iria lidar com os ratos enquanto o policial executava sua parte do plano. O policial agradeceu ao homem enquanto fugia e Wen-Yu apenas disse que não havia nada pelo que agradecer. Ele ficou de pé com uma faca na mão e bloqueou o caminho dos ratos que impediam a passagem de Wang. Olhando para as costas do homem em fuga, Wen-Yu pensou que ele estava pronto para sacrificar sua vida para vingar sua filha. Esse homem, mesmo sendo louco, é obviamente digno de respeito. Enquanto isso, Wang chegou ao lugar certo. Ele caiu no chão, segurando os explosivos com força em suas mãos. Ele se arrastou e se alegrou por finalmente ter conseguido entrar. Desta vez, ele definitivamente mataria o líder dos ratos, com quem estava muito irritado por causa de sua filha. O homem se levantou. O Rei Rato, um mutante de nível 2, apareceu na frente dele. Ele era ainda maior do que os outros ratos mutantes. O determinado Wang olhou para seu oponente, sem medo. De repente, ele ouviu a voz de sua filha. Fragmentos de lembranças apareceram em sua cabeça quando sua filha perguntou quando seu trabalho terminaria. Ele respondeu que eles voltariam para casa em breve, mas ela precisava esperar um pouco por ele. Ela poderia até correr pelo local por um tempo. A garota concordou e disse ao pai que o amava e ele, por sua vez, disse o mesmo. Ele também ama sua filha pequena. Depois disso, a menina falou sobre como estava assustada e perguntou por que essas pessoas estavam batendo na porta. Agora, Wang, ele viu sua filha na frente dele, que estava falando sobre o medo que sentia. O homem estava segurando um explosivo em uma das mãos. Com a outra mão, estava tentando alcançar a filha. Seu rosto estava agitado. Havia uma pessoa no prédio e havia muitos ratos mutantes no andar de baixo. Ainda não houve nenhuma explosão. Então, Wen-Yu decidiu que Wang havia falhado. De repente, houve um grito de rato. Todos os ratos mutantes correram em uma direção. Finalmente, houve uma forte explosão. A onda de explosão atingiu o próprio protagonista. O vento crescente quase o levou embora. Ele percebeu que Wang ainda conseguiu fazer o que eles haviam combinado. Mas agora era a vez do Wen-Yu. Ele pulou para o chão. Tudo estava em fumaça após a explosão. Essa explosão foi realmente muito poderosa. Como resultado, quase todos os zumbis e ratos foram destruídos. Eles até deixaram cair alguns atributos de cristal. Os corpos de
ratos mortos e zumbis estavam caindo por toda parte. Wenyu pegou uma pedra cintilante. Era um atributo de besta de nível 1. Depois disso, ele pegou outra. Já era um atributo duplo de besta e fogo. O cara esmagou as pedras em sua mão para fazê-las funcionar nele. Um espírito de alma apareceu perto dele, que absorveu a energia que saiu dos atributos usados. Wenyu se virou, agradecendo ao Sr. Wang por permitir que ele se arriscasse. Sua bondade nunca será esquecida. O animal de alma voadora suspirou nas proximidades, como se tivesse almoçado muito. Wenyu estava olhando para a direção em que a explosão ocorreu e, de repente, notou que outra pessoa estava se movendo para lá, o que lhe pareceu bastante estranho. Ele decidiu ir até lá e verificar o que estava acontecendo. O animal de alma voou atrás dele e depois se uniu ao dono novamente. Havia escombro, fogo e fumaça em volta das consequências da explosão. Wenyu ficou sobre as ruínas, olhando ao redor. Os olhos vermelhos brilhantes de alguém apareceram de repente sob os escombros. O rei dos ratos se ergueu até sua altura máxima. Ele não estava longe de Wenyu. A fera conseguiu sobreviver após a explosão. Wenyu, ao ver essa enorme criatura, ficou chocado. O rei rato estava se aproximando dele, pisando em todas essas ruínas. Depois disso, Wang apareceu dos destroços e, de alguma forma, conseguiu sobreviver. Ele se virou para Wenyu e pediu que ele finalmente matasse esse monstro. O cara ficou surpreso com o fato de o oficial ter conseguido sobreviver. Ele perguntou como isso aconteceu. Wang explicou que a maior parte da explosão foi bloqueada por ratos mutantes, então ele não se machucou tanto e conseguiu permanecer vivo sem se machucar tanto. Agora ele estava rastejando e pedindo ao pupilo que matasse a coisa que matou sua filha. Sorrindo, Wenyu tranquilizou o homem e pediu que ele não se preocupasse com isso, pois o rei dos ratos estava muito ferido. Agora não será tão difícil lidar com ele abrindo a boca. O rato correu para o protagonista por causa do golpe. Ele foi jogado para o lado. Seus olhos começaram a brilhar. Ele usou sua primeira habilidade, golpe da alma. O homem disse que esse rato não tinha muito tempo de vida. De repente, ele começou a disparar lasers de seus olhos, acertando em cheio o inimigo. O rato caiu no chão. Os buracos do laser atingido eram fumegantes. O guarda começou a se aproximar dela, sacando outra arma de trás dela. Ele chegou bem perto, olhou para a criatura ferida e balançou sua arma, cortando a cabeça de outra pessoa. Os olhos do rato mutante brilharam pela última vez. O sangue foi derramado. Chegou uma notificação. Wenyu matou um rato mutante de nível 2 e ganhou 153 pontos como resultado. O cara estava parado na frente do cadáver entre as ruínas. Naquele momento, Wang já havia se levantado. Sua cabeça estava baixada. Ele se aproximou e se voltou para a filha falecida, dizendo-lhe que o monstro que tirou a vida dela agora pagou por isso. Ele próprio está morto agora. Wenyu, sorrindo levemente, olhou para o policial Wang com seus olhos. Depois disso, Wang caiu de joelhos, dizendo ao sujeito que agora ele nem sabia como agradecê-lo por sua ajuda. Wenyu respondeu que não havia necessidade de agradecê-lo por isso. Em seguida, com um leve movimento de sua mão, jogou essas pedras para o policial Wang. Ele esticou os braços, pegando as pedras. Wenyu disse a Wang para pegar as pedras para si mesmo, pois ele as merecia honestamente. Wenyu também disse que ficou com metade para si. Portanto, agora eles estão quites. O protagonista disse que, como Wang conseguiu sobreviver, essas pedras agora serão úteis para ele no futuro. O policial Wang estava sentado sobre os joelhos, olhando para as pedras que estavam em suas mãos. Agora ele só conseguia suspirar pesadamente. Wenyu pediu a Wang que tentasse ser mais cuidadoso no futuro e depois o informou que era hora de ele ir embora. Olhando para as costas do rapaz, o homem perguntou para onde ele estava indo. O homem se virou e disse que seu caminho era para o Parque Jianbing e o Parque Zanbing. Tudo estava tão destruído quanto em toda a cidade. Os zumbis andavam por toda parte. Tudo estava fumegando e queimando em alguns lugares. Não havia monstros para contar. Eles estavam indo para algum lugar em massa. Wenyu se levantou e olhou para suas estatísticas atuais. Seu nível estava no auge do nível 1 e ele marcou mais de 1000 pontos. O homem acreditava que, com suas características atuais, não deveria ter nenhum problema. Ele poderia entrar com segurança na Terra dos Tesouros por meio do portal que se abriria nesse parque. Se Wenyu se lembrava corretamente, em sua vida anterior, o portal para a Terra dos Tesouros se abria no meio da noite. Ouviu-se um rosnado alto. O protagonista se virou para a direção de onde vinha o som, e olhou para lá com os olhos bem abertos. Esse som era de um monstro enorme, um leão mutante. Seus olhos estavam brilhando. Uma multidão de zumbis estava caminhando em sua direção e ele ficou olhando para eles. De repente, o monstro começou a se irritar. Ele abriu bem a boca, de onde saiu um jato de fogo, jorrando sobre seus inimigos. Wenyu olhou para ele com descrença, pois estava sendo intimidado. O que esse leão está fazendo aqui?
O homem se perguntou. Wenyu de repente se perdeu nas lembranças de sua vida anterior. Quando esse leão apareceu, ele destruiu quase toda a cidade, usando seu poder esmagador. O monstro esmagou tudo ao redor. As pessoas gritavam e pediam ajuda e também diziam aos outros para fugir enquanto havia essa oportunidade. Zumbis e caçadores. Isso não importa, pois o leão destruiu todos em sequência. Ao mesmo tempo, também destruiu a cidade. Mesmo as feras de terceiro e quinto níveis não eram páreo para esse leão. No entanto, em sua vida anterior, Wenyu não tinha ouvido falar que o monstro apareceu bem aqui. Ele pensa que pode ser porque ninguém aqui tinha sobrevivido e é por isso que não havia notícias sobre ele. O leão era simplesmente enorme. Ele rosnou e olhou em volta. Sua pelagem soprava com o vento e seu corpo parecia estar em chamas. Wenyu, que estava no telhado do prédio e observava o monstro de cima, abruptamente se esquivou. Ele deu um suspiro de alívio porque o monstro quase o notou. Wenyu concluiu que, se quiser sobreviver neste mundo, ele só precisa se tornar muito mais forte do que agora. O protagonista decidiu que agora precisa matar o máximo de zumbis possível para ganhar um grande número de pontos antes que o leão o encontre. No entanto, há outras pessoas que estão no local procurando o tesouro e estão totalmente armados. Essas pessoas queriam agir mais rápido porque a maioria dos zumbis foi morta por esse leão mutante. Então, eles tinham que se apressar e encontrar os tesouros que vieram buscar no parque. Um dos rapazes se virou para o chefe, perguntando se ele tinha certeza de que o que eles iam fazer era seguro. E se esse leão os encontrar? O jovem perguntou. O segundo concordou com essas palavras, dizendo que o caso deles é muito perigoso. No entanto, o chefe disse que quanto maior o risco, maior a recompensa. O chefe perguntou se eles haviam se esquecido de como ele lhes havia dito que havia um tesouro escondido nesse lugar. Eles não podiam deixar que alguém chegasse a esse tesouro antes deles. Um dos rapazes começou a falar novamente. Ele perguntou ao chefe como ele podia ter tanta certeza de que havia um tesouro escondido aqui. O chefe abriu o punho, que continha um pingente cintilante com a forma de uma meia-lua. Os três olharam com surpresa para o objeto cintilante. O chefe disse que antes dele voltar a se juntar a eles, ele entrou em um vórtice prateado, dentro do qual havia um baú. Quando ele abriu esse baú, encontrou um mapa com esse pingente dentro dele e o levou embora. É por isso que agora ele sabe exatamente onde procurar tesouros. E há uma coisa nesse par. O pingente se elevou no ar acima da mão do chefe. Esse pingente foi subindo cada vez mais alto. Outros ficaram surpresos com o fato de um pingente poder voar. Todos olharam para o objeto que havia decolado e um deles finalmente perguntou ao chefe o que estava acontecendo e por que esse pingente havia decolado. De repente, eles viram um enorme portal que estava aberto, bem acima de suas cabeças no ar. O chefe saiu satisfeito e, voltando-se para seus companheiros, disse que eles finalmente haviam encontrado o tesouro. Enquanto isso, Wenyu estava lutando contra os zumbis. Os corpos jaziam a seus pés. De repente, algo chamou sua atenção. Um portal para a Terra dos Tesouros. Ele não estava muito longe. No ar, acima de edifícios de vários andares. O homem ficou feliz porque seus esforços finalmente valeram a pena e o portal apareceu com saltos rápidos. O protagonista se dirigiu ao local onde o portal está, para poder ir para a Terra dos Tesouros. Agora, sua principal tarefa era não ser pego pelos olhos do leão e passar despercebido pelo portal. Então, tudo seria simplesmente maravilhoso. 10 minutos se passaram. Durante esse tempo, Wenyu conseguiu chegar ao portal, movendo-se pelos telhados dos edifícios. Ele olhou para o portal e disse alegremente que havia conseguido. De pé no telhado do prédio, o cara disse que parecia uma terra de tesouro em grande escala de primeira categoria. Ele estava muito interessado no que havia lá dentro, então iria até lá para dar uma olhada. Wenyu saltou, aterrissando bem no portal. O leão observou o portal de longe. Seus olhos brilhavam. Ele soltou um rosnado alto. O protagonista já havia se mudado para a Terra dos Tesouros nesse momento. Ele pulou para fora do portal e aterrissou no chão. Chegou uma notificação que dava as boas-vindas ao Wenyu à Terra do Tesouro de grande escala de primeira classe. Agora, ele estava convencido de que se tratava de uma terra de tesouro de grande escala de primeira classe, como ele havia presumido. Dessa vez, ele esperava conseguir algo realmente bom aqui. O homem começou a olhar ao redor e logo descobriu que não estava sozinho aqui. Ao ver outra pessoa, o rosto de Wenyu mudou, perguntando-se quem era. O cara do grupo perguntou ao chefe como outra pessoa poderia chegar aqui se foram eles que abriram o portal. Mas o chefe não pôde responder a essa pergunta porque ele mesmo não sabia. Outro membro do grupo perguntou ao chefe se ele deveria ir e matar essa pessoa. Ele já estava preparado para isso. Ele estava segurando uma pistola com as duas mãos, mas o chefe acenou com a mão na direção desse cara armado, dizendo-lhe para não agir precipitadamente porque primeiro ele tinha que descobrir quais eram as capacidades do estranho. Se ele fosse um fraco, então ele poderia matá-lo, depois que eles levassem tudo daqui. Após esse diálogo, o chefe se voltou para o recém-chegado de forma amigável, dizendo para ele não ficar nervoso,
pois eles mesmos tinham acabado de chegar. Ele acrescentou que este lugar tem suas próprias regras e que eles não podem se matar aqui. Portanto, ele não precisa se preocupar com sua segurança. Will deu alguns passos à frente, pensando que esse cara estava rindo dele, preocupado com sua segurança. Se não houvesse regras aqui, Will já teria matado todos eles há muito tempo. O homem estava sorrindo porque não tinha motivo para se preocupar com esses caras. Mesmo que eles encontrem algo valioso aqui, ele não os deixará levá-lo para fora daqui. A estátua de pedra que estava aqui mostrava as regras dessa terra do tesouro. Era impossível atacar uns aos outros aqui. Se alguém violasse essa regra, seria imediatamente teletransportado da terra do tesouro. Os sobreviventes aqui poderiam entrar na arena de testes por meio de um pilar de pedra, e a dificuldade dos testes aumentaria gradualmente. Também valia a pena prestar atenção ao fato de que, após o início do teste, só seria possível sair dele no final de cada estágio. Portanto, você deve fazer tudo de acordo com suas capacidades. Aquele que conseguir passar no teste de maior dificuldade poderá pegar o tesouro principal para si. Depois disso, o portal para essa terra de tesouros se fechará. Will sorriu ao ler as regras. O item sobre o tesouro principal o interessou. Parecia muito interessante. A palma da mão de alguém tocou um pilar de pedra. O cara do grupo informou ao chefe que ele começaria o julgamento, já que eles chegaram aqui antes desse cara. O teste finalmente começou. Um zumbi apareceu na arena na frente do cara que começou o teste. Esse era o primeiro estágio, um zumbi comum baseado em informações de sua vida passada. Pode-se concluir que cada ilha do tesouro tem sua própria espécie. Há 3 tipos no total: amigável, morte e mal. O tipo amigável é o mais fácil. Ele também tem as recompensas mais comuns. É o mais seguro de todos. O da morte é um nível médio. Há uma chance muito pequena de morrer nele. O mais difícil e perigoso é o tipo mal. O cara que começou o teste estava agora voando para os zumbis com um grito, segurando uma arma em suas mãos. Não foi difícil para ele lidar com um zumbi comum. Concluiu que essa é uma terra de tesouros, de um tipo amigável, e que o mais difícil estará esperando por eles no final dos testes. O cara se considerou muito sortudo, pois conseguiu entrar em um tipo amigável de terra de tesouro. Chegou um alerta. O cara que passou no teste passou com sucesso no primeiro estágio. Sua recompensa foi uma espada de aço de classificação F. O sistema solicitou a confirmação para continuar passando no teste. Depois de receber a espada, o rapaz, é claro, concordou em continuar. Dessa vez, mais zumbis apareceram ao seu redor, mas já havia 3 deles. Eles correram para ele de todos os lados ao mesmo tempo, mas ele reagiu rapidamente, matando todos eles. A segunda etapa foi concluída com sucesso. O rapaz estava satisfeito consigo mesmo. Ele sorriu e falou sobre como isso é legal e como é fácil receber prêmios como resultado da vitória na segunda etapa. Foi recebido um prêmio, uma armadura de classificação F. O sistema solicitou novamente a confirmação para continuar o teste, e o sujeito continuou. Seus companheiros ficaram satisfeitos. Eles observaram seu sucesso com um sorriso. O chefe disse que não foi ruim e que eles vieram para cá por um motivo. Outro cara se virou para o irmão, dizendo que ele era incrível, e também disse a ele para continuar com o mesmo espírito, e decidiu continuar. No entanto, como foi dito nas regras, a cada estágio a dificuldade aumenta. Quanto mais longe, mais fortes são os monstros. Ele sabe disso, não sabe? Se perguntou Will. Um novo monstro apareceu nas costas de rapaz. Seus olhos se arregalaram. Ele estava agachado. Facas estavam cravadas no chão nas proximidades. Os zumbis começaram a rosnar. No entanto, já era um nível 4. O monstro pulou. Depois ficou ao lado do cara que se defendeu com suas facas, mas já percebeu que o zumbi era várias vezes mais forte do que ele. Poucos segundos depois, o zumbi o acorrentou ao chão com uma garra de ferro. Ele o agarrou pelo pescoço, apertando-o. Ele estava sentado em cima. O corpo inteiro do homem foi pressionado contra uma superfície dura, fazendo com que ela rachasse sob eles, que ficaram presos ao chão e imobilizados. Ele pensou que definitivamente não seria capaz de enfrentar o inimigo. Tudo o que ele podia fazer agora era se render. O rapaz apenas disse que ele estava desistindo. Depois dessas palavras, o monstro o deixou ir, e, gradualmente, a projeção começou a se dissipar. Chegou a notificação de que o teste havia falhado. O cara que tinha acabado de lutar contra um zumbi de nível 4 estava deitado no chão, exalando pesadamente. Uma voz estranha disse que era fácil. Isso foi dito por Will. Havia um sorriso em seu rosto. O chefe disse ao Will que ele seria o próximo e perguntou se ele se importaria se eles ficassem observando do lado de fora e assistissem. O Will respondeu que eles poderiam fazer o que quisessem, pois ele não se importava. Ele estava prestes a começar o teste. Um dos rapazes disse ao irmão que esse cara realmente gosta de fingir ser todo poderoso. O outro concordou com isso, mas acrescentou que eles mostrariam a ele quem está no comando aqui depois que saíssem dessa terra de tesouros. O chefe disse aos rapazes para não falarem besteira. Ele achava que esse homem era muito forte,
por isso se ofereceu para examinar suas habilidades primeiro e matá-lo na saída do portal. Wenyu sem dificuldades balançou sua arma e passou para o próximo estágio e recebeu a mesma recompensa, uma espada de aço de classificação F. O teste continuou. Wenyu enfrentou 3 zumbis novamente sem muito esforço. O segundo estágio foi concluído com sucesso. A recompensa foi uma armadura de nível F. O cara concordou em continuar e passou para o terceiro estágio. Um zumbi de nível enorme correu em direção a ele vindo de trás, e muito habilmente ele se esquivou, enquanto o homem observou porque foi nesse estágio que ele perdeu. Wenyu balançou a espada e atingiu o zumbi, cortando-o ao meio. Os zumbis de nível 4 não são nada mais do que um aquecimento para ele. Ele estava sorrindo e seus olhos brilhavam. A terceira etapa foi concluída com sucesso. A recompensa é uma poção de recuperação de nível iniciante. O chefe ficou chocado com o fato de esse cara ter matado o zumbi com tanta facilidade. Outro membro do grupo não ficou menos surpreso com a rapidez com que esse homem estava se movendo. Ele era muito mais rápido que o próprio irmão Tão, uma pessoa tão singular que ele nunca havia encontrado antes. Eles não entendiam o que estava acontecendo, e o rapaz que ia lidar com Wenyu mais cedo agora começou a duvidar de que eles precisavam matá-lo. Enquanto isso, Wenyu estava sorrindo como um louco, segurando uma espada em sua mão e estava pronto para avançar para o próximo estágio. O guarda estava de pé no centro da arena de batalha e os zumbis corriam para ele de ambos os lados. Havia 2 deles. O cara olhou de um para o outro e, em seguida, conseguiu cronometrar o momento e se afastou para que os zumbis não tivessem tempo de reagir e se acertarem. Enquanto isso, Wenyu observava o fracasso deles. Os golpes eram fortes. O sangue era derramado. Agora Wenyu tinha 20 pontos de atributos. Um nível de zumbi não é nada para ele. Com esses indicadores agora, não é difícil para ele lidar rapidamente com eles. Chegou uma notificação. A quarta etapa foi concluída com sucesso. A recompensa pela vitória foi um cristal de primeira categoria. O quarto estágio foi seguido pelo quinto, no qual o cara também conseguiu derrotar o inimigo muito rapidamente. O estágio concluído com sucesso era seguido por uma recompensa, uma poção de recuperação de nível médio. O rapaz passou para a próxima etapa, a sexta. Ele também foi aprovado com sucesso. A recompensa é uma peça de jade protetora de nível F. Durante o sétimo estágio, ele recebeu um pergaminho de teletransporte espacial. O Wenyu manejou a espada com habilidade e passou de estágio em estágio. Ele também passou pelo oitavo estágio para ser concluído com sucesso. Ele recebeu um anel de armazenamento de rank F. O protagonista estava olhando para os prêmios que recebeu como resultado de vencer as etapas. Um pedaço de jade protetora de grau F. Era útil porque podia bloquear 100 ataques de criaturas de primeiro nível, 10 ataques de criaturas de segundo nível e um ataque de criaturas de terceiro nível. Com a ajuda de um pergaminho de teletransporte espacial, você pode se teletransportar para qualquer ponto, mas por uma distância limitada, e pode armazenar algumas coisas em um anel de armazenamento de nível F. O Wenyu ficou satisfeito com o resultado. Ele deu uma risada, dizendo que as recompensas para essas últimas etapas foram muito boas. Tão estava olhando para o protagonista com uma expressão de desagrado no rosto, franzindo a testa severamente. Parecia incrível para ele o que o Wenyu estava fazendo agora. Ele se perguntava quem era esse cara, e que ele só podia ter encontrado uma maneira de trapacear. O Wenyu, enquanto isso, ainda estava admirando seus prêmios. Em sua opinião, para alguém que está apenas no primeiro grau, esses itens eram muito úteis, podendo salvar sua vida. O sistema anunciou o início do 9º estágio do teste, o que surpreendeu Wenyu porque ele ainda não tinha tido tempo de concordar em continuar. Então, o que está acontecendo? Por que o sistema não perguntou se ele queria continuar? O homem se virou e viu algo muito incomum à sua frente. Uma parede roxa com umas partes brilhantes. O protagonista parecia um pouco animado. Para ele, parecia uma porta de entrada para o mundo demoníaco. Depois de pensar sobre isso, ele já tinha certeza de que essa era definitivamente a porta de entrada para o mundo demoníaco. No entanto, se compararmos esses portais para o mundo demoníaco com os portais que o homem encontrou em sua vida passada, podemos dizer que esses são muito menores. Agora ele se perguntava por que esse portão havia aparecido aqui naquele momento específico. De repente, ouviu-se a voz de alguém perguntando ao Wenyu como ele sabia sobre os portais para o mundo demoníaco e onde poderia vê-los. O homem começou a balançar a cabeça de um lado para o outro, olhando ao redor e tentando descobrir de onde vinha a voz e quem era a fonte. Ele perguntou quem estava falando com ele agora. A voz disse que era inútil procurá-lo porque ele é o guardião dessa terra de tesouros, porque ele simplesmente não pode ser visto. Em uma vida anterior, Wenyu nunca tinha ouvido falar dos guardiões. Esse lugar parecia muito estranho para ele, mas o protagonista presumiu que ninguém presente, exceto ele, poderia ouvir essa voz. O guardião falou novamente, chamando Wenyu de uma pessoa bastante interessante. Ele sugeriu que, como o guardião já sabe que essa é a porta de entrada para o mundo demoníaco, ele provavelmente já entendeu o que esse último estágio significa. No entanto,
De qualquer forma, o guardião ainda decidiu avisar o Weiyu que uma coisa muito grande estava selada atrás dessa porta. O homem não ficou muito surpreso com as palavras do guardião. Houve um rosnado e uma enorme pata com garras apareceu por trás da porta. O guardião disse que, dadas as características atuais de Weiyu, ele tem uma chance de passar por esse estágio. As chances de 10% de Weiyu gritaram de repente, perguntando se o guardião estava zombando dele. Apenas 10% é muito pouco. O guardião perguntou como o rapaz conseguiria o tesouro se não conseguisse vencer esse grandalhão. O guardião riu e, em seguida, desejou boa sorte ao rapaz, dizendo que ele tinha que matar o inimigo. Caso contrário, ele próprio seria morto. Os olhos de Weiyu se arregalaram, olhando na direção do portão. Um monstro enorme apareceu diante dele, já tendo saído do mundo demoníaco. Weiyu ficou parado e observou, perguntando-se o que seria aquilo. O guardião disse que esse grandalhão é um demônio muito antigo, o líder entre os monstros e o governante do mundo dos demônios. A voz também deu uma dica ao Weiyu. Apesar de ser um demônio antigo de primeira categoria, suas características não são superiores a 20 pontos. Ele também tem uma habilidade de destruição de nível SS quando ele usa essa habilidade por 10 segundos. Tudo que ele toca é destruído, ignorando todos os artefatos e defesas disponíveis. Depois dessas palavras, o guardião disse que já havia falado tanto para o homem e depois o avisou que o monstro estava atacando, então o aconselhou a se preparar. O protagonista estava olhando para o demônio que corria em sua direção. Ele saltou para cima dos olhos do homem. Acompanhou esse salto na aterrissagem que se seguiu. O demônio saltou para o chão, batendo nele com força. As pedras quebradas voaram. O vazio foi jogado para o lado. Será que o monstro acabou de usar uma habilidade que ignora a proteção e todos os artefatos disponíveis? O demônio se ergueu em toda a sua altura, de frente para Weiyu. Ele ativou a força, a habilidade e a destruição. O homem olhou para seu oponente com horror, percebendo que se esse demônio tocasse, ele seria um cadáver. O protagonista não poderia lutar contra ele. Agora ele decidiu esperar 10 segundos e depois atacar. O monstro correu para o cara novamente, rosnando alto. Ele tentou acertá-lo com a mão, mas Weiyu se esquivou. Devido à sua experiência de combate em sua vida passada, Weiyu tinha uma grande chance de se esquivar de todos os ataques dos monstros. Ele queria ser atingido novamente, mas o cara conseguiu se esquivar de novo. Agora o homem estava de pé perto da estátua de pedra. Ele se virou e o inimigo estava correndo para ele por trás. O protagonista estava muito preocupado com o fato de o campo de batalha ser muito pequeno. Ele não podia se mover livremente. Franzindo a testa e cerrando os dentes, o protagonista olhou severamente para o inimigo em fuga. Ele ativou sua habilidade Reino da Alma, pensando que só precisaria aguentar por 6 segundos. No entanto, o homem ainda não causou nenhum dano ao demônio, o que pareceu muito estranho para ele. Ele golpeou o monstro com a espada e então se deu conta que ele não tem alma. O guardião começou a rir. Ele disse que havia esquecido de mencionar que a consciência do demônio antigo estava especificamente desligada. Faltam 3 segundos para que a habilidade do demônio pare de funcionar, seguidos de 30 minutos de resfriamento. O guardião desejou boa sorte ao homem, dizendo que tinha grandes apostas nesse cara. A contagem regressiva foi iniciada do 3 até chegar no 1. O monstro estava correndo direto para o homem com um guincho alto. Dessa vez, ele conseguiu acertar em cheio o alvo. O golpe caiu no estômago de Weiyu devido ao golpe do demônio antigo. Weiyu voou para longe. Um cristal verde, um jade protetor de nível F, brilhou em seu bolso. O homem caiu direto na parede, mas logo estava de pé, incerto, mas de pé. Felizmente, ele conseguiu sobreviver ao momento mais perigoso. No entanto, os ataques desse demônio ainda eram muito fortes. Weiyu estava de pé. Seu rosto estava coberto de sangue. Os golpes do inimigo causaram danos a ele, embora um pedaço de jade protetora franca tenha bloqueado o ataque. Os golpes ainda eram muito dolorosos. Weiyu segurou um pedaço de jade protetora franca em sua mão e olhou para ela. Esse item tem 10 usos. Até o momento, ele bloqueou apenas um golpe, então a Weiyu ainda tinha 9. Ele apertou o pedaço de jade em sua mão e o colocou de volta no bolso, onde estava antes. Seu rosto havia mudado. Agora ele parecia severo e determinado. O homem tinha uma arma na mão e ficou na frente do demônio antigo. Como esse demônio não pode usar sua habilidade especial por um curto período, o pupilo decidiu aproveitar o momento e atacá-lo agora. Então, ele correu para o inimigo para lutar com ele. Enquanto havia uma oportunidade conveniente para isso, o monstro atacou novamente e acertou o homem bem no rosto. Um pedaço de jade de proteção franca que estava em seu bolso repeliu o golpe novamente. O cara ainda conseguiu ferir um pouco o inimigo com sua arma. Um pequeno arranhão apareceu no corpo daquele monstro. O Weiyu tinha um plano. A defesa dos demônios antigos é muito boa, mas o cara ia bater constantemente em um lugar e, assim, romper sua defesa. Outro golpe foi recebido pela proteção do inimigo. A jade protetora funcionou novamente. O cara estava de pé com uma arma nas mãos,
com a cabeça baixa. Ele ainda se mantinha de pé, embora parecesse difícil para ele. Wenyu olhou para cima, observando o oponente por baixo das sobrancelhas. Seus olhos estavam cheios de determinação. Ele olhava com firmeza e confiança. Ele viu uma pequena rachadura no corpo do monstro e considerou que era sua chance. Então, ele correu para o ataque, desejando que a fúria mortal do demônio se refletisse em seu rosto. O monstro hesitou, ou ele correu em sua direção. O inimigo atingiu o homem com força novamente no estômago. Ele não conseguiu conter um grito de dor, mas também conseguiu ferir o demônio que se agarrava ao seu ferimento. O sujeito estava de joelhos com os olhos fechados, o rosto distorcido pela dor que sentiu após o golpe. No entanto, ele conseguiu chegar ao local onde estava mirando. De repente, o guardião soou. Ele admirou a vitória de Wenyu e disse que não foi ruim. A luz azul desceu de cima para baixo, na qual o cara que agora levantava a cabeça estava imerso. O guardião curou o homem, dizendo que ele poderia considerar essa cura como uma recompensa adicional. Wenyu olhou para suas mãos com surpresa. Ele podia sentir seus ferimentos desaparecerem completamente. O guardião disse que não esperava que a proteção fosse tão forte a ponto de derrotar a equipe antiga. O homem se virou para outra direção, de onde vinha a voz. O que ele viu o surpreendeu. A criança apareceu inesperadamente. Ele saiu sorrindo. Wenyu perguntou à criança se era ele quem estava falando com ele todo esse tempo. O guardião estava sorrindo presunçosamente, suas mãos ao lado do corpo. Ele disse que era verdade e perguntou se Wenyu estava chocado. O guardião também acrescentou que esta terra de tesouros é seu território e que aqui ele pode fazer o que quiser. Depois disso, ele disse que gostava muito de Wenyu. Wenyu, cujo rosto ainda tinha uma sombra de surpresa, perguntou ao quem ele era. O guardião se apresentou. Seu nome era Alçada. Ele é o guardião dessa terra de tesouros sob o número 195. No entanto, ele decidiu levar em conta os costumes humanos e disse que ele poderia chamá-lo de irmão mais velho. Wenyu perguntou novamente sobre os guardiões. Isso significa que cada terra do tesouro tem seu próprio guardião? O livro apareceu na mão do Alçada e ele disse que Wenyu havia feito uma pergunta absolutamente correta. No entanto, de acordo com ele, somente as terras do tesouro grandes ou muito grandes têm seus guardiões. A Alçada começou a folhear o livro e disse que, de acordo com as regras, os guardiões não tinham permissão para conversar com os participantes durante o teste, porque o Wenyu nem saberia da existência dos guardiões se o Alçada não gostasse tanto dele. O Wenyu perguntou novamente sobre as regras dos guardiões. Ele estava se perguntando quem as inventou e escreveu. O pequeno disse que, é claro, foi o mestre todo-poderoso deles, que se não fosse ele, quem mais seria? O homem não sabia quem era o mestre todo-poderoso. Então ele perguntou novamente, mas, dessa vez, o guardião disse que os poderes do guardião não eram suficientes para obter tais informações e que ele deveria passar para outro assunto. Wenyu não insistiu e decidiu fazer a última pergunta que o interessava. O que aconteceu com este mundo e de onde vieram as terras do tesouro e todos esses monstros? O guardião disse, indignado, que essa era claramente mais de uma pergunta. E Wenyu respondeu que precisava saber o que havia acontecido. O guardião fechou o livro, olhando para Wenyu. Disse que era muito cedo para ele saber sobre isso. Eventualmente, ele descobriria tudo no momento certo, mas agora era muito cedo. Wenyu estava chateado, mas não disse nada. O pequeno se aproximou do sujeito e pediu que ele se agachasse, chamando-o de criança. Esse tratamento surpreendeu um pouco o homem, mas ele achou que não havia nada que pudesse fazer a respeito e decidiu obedecer ao para receber a recompensa pela aprovação no teste. Wenyu perguntou se o Alçada poderia lhe dar um prêmio pelo último teste. O pequeno olhou para o homem com um sorriso, observando como ele estava impaciente, e então disse que lhe daria um prêmio agora mesmo. Depois dessas palavras, ele pegou uma espécie de folha e a mostrou para o Wenyu. Este é o prêmio. O sujeito olhou para o pedaço de papel, mas o guardião disse que não era apenas um pedaço de papel. Era um tesouro muito raro. O Wenyu pegou a folha em sua mão e a olhou em silêncio. Recebemos uma notificação de que um objeto ambíguo foi recebido. Portanto, uma análise está em andamento para que seus olhos se arregalem. A análise foi concluída. O seguinte foi escrito na folha recebida e no ato de escuridão. Ele absorve almas e explode com o poder da escuridão. Esta é a primeira página do livro das trevas. Portanto, seu poder enfraqueceu muito a capacidade atual quando almas suficientes são absorvidas. Os feitiços escritos no livro das trevas se tornam eficazes. Feitiço de supressão de corrente, enfraquecimento e aprofundamento. A duração é de 10 minutos. O raio de ação é de 100 metros ao redor. O usuário ignora o nível do oponente e pode ser usado a qualquer momento. Com os olhos arregalados, Wenyu olhou para o conteúdo do texto que estava escrito na folha. Ele disse que o que recebeu era realmente um belo tesouro, mas que era frustrante o fato de haver apenas uma página. Agora ele estava interessado em saber onde poderia encontrar as páginas que faltavam no livro. Cruzando os braços sobre o peito, o pequeno observava o rapaz com curiosidade. De repente,
Sua expressão mudou. Ele disse que, como o senhor havia matado um demônio antigo e, assim, provado sua força, ele seria incluído no ranking dos humanos. Ele seria o número 2 no ranking. Wenyu ouviu atentamente. Ele era o número 2, o que significava que havia mais alguém na sequência. Wenyu, de joelhos em frente ao guardião, perguntou o que era esse ranking humano e se ele recebe algum benefício. O pequeno sorridente respondeu que tudo é muito simples aqui. O ranking humano é uma lista de pessoas com o maior potencial. E quanto aos privilégios, as pessoas que estão nessa lista recebem a ajuda e o apoio do guardião. Wenyu finalmente se levantou, segurando o tesouro em sua mão. Diante de seus olhos, a folha começou a se desintegrar. Ele entrou no anel, que foi ganho pelo protagonista no teste, e que podia armazenar objetos em si mesmo. O rapaz achou interessante e gostou muito. Ele sorriu amplamente, olhando para sua mão com um anel. O Akala disse que, no futuro, cada entrada do rapaz na Terra do Tesouro será acompanhada de um pequeno bônus. O sistema informou que a última etapa do teste havia sido concluída com sucesso porque o teletransporte começou. O homem começou a se mover, desaparecendo deste lugar. O teletransporte foi bem sucedido. Um grupo de pessoas que havia caído na mesma Terra do Tesouro que o Wenyu estava agora de pé e observando o que estava acontecendo. O Wenyu estava satisfeito consigo mesmo e com os resultados que conseguiu obter durante os testes. As recompensas que ele recebeu foram muito úteis. Embora já tivesse usado um pedaço de jade protetora de nível F, ele ainda tinha um anel dimensional e um pergaminho de teletransporte. De repente, uma voz se fez ouvir. Alguém o estava chamando. Ele se virou, perguntando a direção de onde vinha o som. Era um cara daquele grupo. Ele queria falar com Wenyu sobre algo. Todos os membros do grupo estavam sorrindo amplamente, olhando para o Wenyu. Depois de examinar essas pessoas, o Wenyu perguntou o que elas queriam dele. Então, sorrindo alegremente, disse que o Wenyu era muito forte. Francamente, eles não acreditavam que ele seria capaz de passar em todas as etapas do teste. Depois disso, Tão perguntou modestamente se o Wenyu queria ter companheiros de equipe. O Wenyu repreendeu mentalmente essas pessoas, chamando-as de idiotas, porque elas foram muito agressivas com ele no início e agora estão se comportando de forma tão amigável e agradável. Eles realmente acham que a Wenyu é completamente cego e não entenderá o que eles realmente querem. Ele se afastou silenciosamente sem dizer nada, mas Tão falou novamente, oferecendo a si mesmo e a seu grupo como servos, se isso agradasse a ele. Ele queria dizer que eles fariam o que o Wenyu quisesse, mas o último interrompeu, dizendo que não havia necessidade disso, pois esses caras eram muito fracos e só atrapalhariam o caminho dele. O Wenyu sabia que essas pessoas definitivamente não eram uma ameaça para ele, por isso não tomou nenhuma atitude agora, decidindo lidar com elas mais tarde. Um dos rapazes não era tão amigável quanto os outros. Agora ele o olhava com hostilidade. Ele estava indignado com o fato de Wenyu desprezá-los e considerá-los muito fracos e se considerar muito legal. Ele acrescentou que o Wenyu teve sorte dessa vez. Ele só precisa esperar. Da próxima vez, eles lhe mostrarão, mas sem conseguir terminar a frase. O outro homem, ri, fechando a boca do rapaz e dizendo-lhe que não o ouvisse porque ele estava falando bobagem. Os rapazes disseram ao Wenyu que eles iriam primeiro, já que ele não precisava mais deles. Ele concordou. O portal no parque ainda estava aberto. No entanto, escondido nos arbustos, uma fera mutante observava. Suas intenções eram claramente ruins, pois as pessoas saltavam do portal. Elas caíram ruidosamente no chão. Um dos rapazes se virou para o chefe dizendo que o que aconteceu foi uma grande perda para eles, porque esse idiota que encontraram pegou todas as recompensas boas do tesouro para si. Ocorreu-lhe que valeria a pena lidar com ele. Eles poderiam matá-lo assim que ele saísse do portal. Os outros 3 caras ficaram olhando para ele, incapazes de dizer uma palavra. Quando um monstro mutante correu para ele por trás, eles começaram a gritar para que o irmão corresse, pois havia algum tipo de monstro atrás dele. O monstro rosnou alto, chocou o rapaz e se virou, mas não teve tempo de fazer nada. O monstro foi mais rápido. Ele atacou o homem, prendendo-o ao chão com suas patas pesadas. Os companheiros começaram a gritar. Naquele momento, outra pessoa saltou do portal, sendo o Wenyu. Ele aterrissou, ficando firmemente de pé. Uma imagem se abriu à sua frente. Aquele grupo de rapazes e o monstro que os atacou. O rapaz gritou para o monstro soltar o seu irmão. Ele apenas o jogou para o lado novamente, correndo para as pessoas de forma cruel e agressiva. O Wenyu olhou para ele e não entendeu o que estava acontecendo e o que esse monstro havia esquecido aqui,
O que ele estava fazendo aqui? O monstro estava correndo contra as pessoas atrás dele. O próprio homem estava de pé. Um dos rapazes puxou uma espada, chamando o monstro de escória e pretendendo lidar com ele. O cão também não ia recuar. Ele correu direto para seu objetivo com a boca bem aberta. Não foi difícil para ele separar esses caras. Eles se espalharam para os lados, caindo no chão. Wenyu olhava atônito para o que estava acontecendo. Ele não podia acreditar que esse cão o estivesse perseguindo durante todo o caminho. Ele é muito persistente desde que isso aconteceu. O protagonista iria lutar com ele até que um deles perdesse a vida. O homem ficou de pé com uma espada na mão e olhou para o oponente. O cão pulou em sua direção. O monstro estava muito próximo dele. Ele estava olhando para ela com medo. O cara brandia uma espada em uma luta com o oponente. Ele era muito forte e feroz. Ele usou a habilidade Fúria Berserker de Rank S. Wenyu já estava um pouco cansado dessa batalha. E esse cão, em sua opinião, era muito agressivo. E parecia que quanto mais dano ele infligia ao cão, mais forte ele ficava, porque a habilidade dele tinha um efeito fortalecedor. O homem estava em pé na frente da fera. Ambos estavam prontos para lutar até a morte. Wenyu, sorrindo amplamente, queria verificar qual deles duraria mais, já que as circunstâncias eram essas. Nisso, ele se assustou ao se deparar com dois monstros indo em sua direção. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e comentário. Isso é muito importante. Até a próxima!